Fala galera, tudo certo? Olha só, qual é a maneira certa de segurar a máquina? Vou te dar algumas dicas aqui que vão melhorar o teu corte, tá? E até para tu já começar do jeito certo. Bora lá. Então olha só, quando a gente vai segurar a máquina, primeira coisa é que a tua pegada ela tem que estar mais próxima da onde vai acontecer o corte, que é nessa lâmina aqui. Por quê? Porque se eu estou muito distante, eu perco a sensibilidade do corte. Então, para quem está começando, fica muito complicado tu sentir o corte, tu ter controle do movimento, porque tua pegada está aqui embaixo e a lâmina de corte está lá em cima. Então, a gente sempre vai aproximar um pouquinho mais para que tu sinta melhor o corte acontecendo. Além disso, o teu dedo indicador, tanto para destro quanto para canhoto, tá? Ele precisa sentir o pente, podendo ser lateralmente, aqui atrás, um pouquinho aqui. Só evita botar o dedo muito aqui em cima, porque isso pode te atrapalhar na hora de fazer o movimento, ó, o dedo bate, tá? Por que não tem uma posição certa e ideal para eu colocar o dedo? Porque cada pessoa vai ter um tamanho de dedo, um tamanho de mão, na palma da mão, então isso vai variar de pessoa para pessoa. Então encontra um ponto, geralmente nessa região aqui assim, ó, que seja confortável para ti, tá? Alguns pentes, inclusive, eles têm uma partezinha para trás aqui, ó, um pouco maior. Algumas pessoas colocam o dedo nessa região. Então não importa, tu precisa sentir o pente, tá? Por quê? Primeiro, para quando tu for cortar, tu saiba que o pente tá aqui e aí que tu não vai raspar a cabeça do cliente. Isso acontece, tá, gente? Quem não utiliza o dedo indicador aqui, ó, eu mesmo já presenciei numa barbearia que eu trabalhei, a época era R$80 o corte, o barbeiro estava cortando, simplesmente voou e ele raspou o cabelo atrás do cliente. Então, o teu dedo, ele sempre tem que estar aqui, ó, sentindo e também segurando, porque tu pode estar cortando e de repente, pá, voar e tu raspar. Legal? Por mais que, por exemplo, esse meu pente aqui, ó, é um pentezinho especial, ele tem ímã, ó, ele gruda. Mesmo nessa situação, sempre coloca o dedo indicador. Sempre, sempre, sempre. Já desde o início, já começa a treinar da forma correta. Legal? Então eu vou colocar o dedo sentindo aqui, ó, para segurar e para sentir que o pente tá, e também para ter um pouco mais de controle sobre o corte, sentir mais o corte. Legal? O teu dedão, ele vai ficar aqui em cima, tá? É importante que o dedão ele fique um pouquinho mais centralizado, tá? Isso vai te ajudar a dar mais estabilidade no movimento. E os outros dedos aqui embaixo, certo? Então essa é a pegada com a mão direita. E aí, na máquina, também tem o jeito que tu te comporta. O segredo para tu passar a máquina do jeito certo é tu dar bastante estabilidade pro teu movimento com a máquina. E essa estabilidade começa na pegada. Depois, vai pela tua postura corporal, os teus dois pés bem cravados no chão, para que tu fique realmente bem estável, tá? Muita gente vai cortar e às vezes fica numa posição não muito legal, se sente meio instável e aí não sabe o que está acontecendo. É normal que a postura ela influencie. Então, bota os dois pés bem cravados no chão, estabiliza bem esse movimento, pegada do jeito certo e a tua mão livre para destro a mão esquerda, para canhoto a mão direita, apoiando na cabeça do cliente para também ter mais um ponto de estabilidade. Então, ponto de estabilidade segurando do jeito certo, meus pés, minha mão livre, e na hora que eu entro em contato com a pele do cliente, esse contato da máquina com a pele também é outro ponto de estabilidade. Então, olha só, quantos pontos eu estou colocando aqui para que eu tenha um movimento estável, firme e não erre o meu movimento, legal? E aí eu vou executar esse movimento com a pegada bem executada, tanto na mão quanto a pegada toda corporal. E aí quando eu for executar o movimento, passar a máquina, eu sempre tenho que passar a máquina com o movimento acontecendo na minha frente. O que eu estou querendo dizer? É muito comum o pessoal passar a máquina assim, ó, tá passando, tá vendo que o meu corpo tá aqui, ó, mas a minha máquina já tá lá atrás. Eu não tô vendo, eu não tô tendo clareza do que está acontecendo. Então eu tô passando a máquina e ó, lado, estabilidade, né? Lado, ó, mão e eu indo pro lado e sempre mantendo a estabilidade, Então eu vou rodando o meu cliente, ou se tu já tiver uma cadeira giratória, o próprio cliente pode ir girando. Claro que não vai girar ele igual um louco, né? Mas ó, pode ir girando na manha aqui, ó, e tu fica sempre na mesma posição. Eu trabalho dessa forma, tá?
o meu cliente giro, não sou eu que fico girando toda hora, né? Eu posso até trabalhar um pouquinho aqui e tal, mas geralmente eu fico nessa região aqui, ó, e o meu cliente ele fica girando. Por quê? Porque eu aproveito a melhor iluminação, eu escolho o melhor ponto de luz, entendeu? Fico ali, me posicionei, pá, vou trabalhando, meu cliente vai girando e eu sempre tenho a melhor posição possível para enxergar o que está sendo feito e o que não está sendo feito, beleza? Então a minha dica para ti é: treina bastante essa pegada já desde o começo, pega da forma correta. É extremamente comum o pessoal segurar assim, ó, muito comum, isso gera muito problema, sem contar que isso vai gerar problema de estabilidade com outros movimentos. Por exemplo, esse movimento aqui, movimento lateral. Então, tipo, para movimentos mais detalhados, pegar dessa forma te atrapalha muito, tá? Tem movimento que tu nem consegue nessa pegada aqui, ó. Agora, isso daqui é basicamente universal, certo? Então treina bem aí, cara, começa do jeito certo, é a melhor maneira, tá? Às vezes pode te atrapalhar um pouquinho, pô, já aprendi do jeito errado. Dá um passinho atrás, tá tudo bem. Começa a pegar do jeito certo que tu vai ver uma melhoria rapidinho, certo? Fechou? É isso aí, pessoal. Um abraço.